Fala galera, boa noite, bom dia, boa tarde. Eu sou o Geraldo Maciel, Eu sou o Lucão. essa é a Playlist Infinita e hoje vamos falar sobre Slayer! Ó, o bagulho do metal aqui. Slayer! Isso porque Slayer nem faz gutural, né? Não sei por que É. que a gente não tá falando desse jeito. É, porque é coisa do diabo. Vamos até fazer um brinde aqui, vai dizer, porque hoje a gente tá no horror pra fazer esse programa. Porque, cara, o que é o Slayer? É a banda mais importante do metal extremo. Isso é. Não tem como você negar isso, né? Aí, o louco, rapaz. Opa! É a terceira banda que a gente fala aqui da tal da Big Four, Falta o Anthrax. falta o Anthrax, mas o Anthrax tinha uma linha muito mais melódica em determinado momento, depois eles abraçam uma coisa mais alternativa e tal. O Megadeth tem os discos lá de thrash metal, em determinado momento eles meio que tendem para aquele lado do hard rock. Uhum. O Metallica tem, no mínimo, 3 discos excelentes de thrash metal, que, né, os 3 primeiros, o Kill 'Em All, o Red Lightning e o Master of Puppets. Depois um disco mais irregular, que é o Injustice for All, que embora tenha boas canções, é um disco irregular. E, cara, os fãs que me perdoem, mas o Álbum Preto é um álbum muito mais pop, Sim. né, que atingiu um público muito mais amplo. E foi quando os fãs mais radicais do Metallica começaram a falar que eles tinham se vendido. Não, porque agora não é mais metal. O não Metallica, sei o eu quê. acho que os fãs mais radicais começaram a falar que eles tinham se vendido quando eles lançaram o primeiro disco, que era menos pesado que a demo, tá ligado? Que eles fizeram. Os caras são. Fã de metal às vezes é meio doido, né, cara? Mas o Slayer nunca. Quer dizer, não vamos ser radicais e falar nunca, mas quase nunca, na totalidade da obra, quase nunca abriu concessões. Uhum. Né? Sempre foi uma banda muito pesada. Então vou teorizar um pouco aqui sobre o Slayer daqui a pouco. Mas primeiro você pode começar dando aí a sua opinião about the banda. Ó, primeiramente, eu queria me retratar sobre uma declaração que eu dei no programa de semana passada. Vai lá assistir não, ouvir o programa da semana passada. Porque eu falei uma barbaridade tremenda sobre o Tom Araya. Você mudou de opinião? Mudei, cara, porque assim, eu ouvi o disco que a gente vai falar hoje, é o único que eu ouvi do Slayer. Nunca fui um grande conhecedor. Você pode falar o nome do disco, não tem problema nenhum. O as nome do pessoas disco podem saber. é o Raining Blood, que é de 86. E assim, foi o único que eu ouvi por causa da música Raining Blood que tinha no Guitar Hero 3. E era uma música que era impossível de passar, eu tinha muito ódio, porque Fica muito rápido, né? muito rápido. E eu não tocava na guitarra, eu tocava no controle, então precisando de um controle do dedo de velocidade, de teclar o negócio ali, que é muito rápido, não dá. Pode crer. É impossível passar no controle, é só com as guitarrinhas mesmo do jogo. E aí eu falei, pô, essa música é muito foda, quero ouvir a música. E aí descobri que ela tava no disco, ouvi o disco. Só que isso tem, mano, sei lá, uns quase 12 anos que eu ouvi a primeira vez o disco. Devo ter ouvido umas 2, 3 vezes no máximo, porque acho o Slayer realmente muito extremo, até pro meu gosto. Você não é exatamente o cara do metal extremo, Sim. né? Então eu falei assim, pô, da hora, mas não é uma coisa que eu... Nossa, hoje eu vou ouvir um Slayer em casa que eu quero relaxar. Isso não acontece. Eu faria isso. Eu sei, você faria, eu não. Eu sou... Eu sou o cara que quando quer dar aquela desanuviada na mente, vai assistir filme terror. É. Então, faz sentido quando dá aquela relaxada querer Que é ouvir o Slayer, Slayer. né? Eu acho que faz sentido. E aí eu ouvi naquela época, só que todas as outras vezes que eu vi o Slayer tocando, tipo em vídeo, alguma coisa assim, eu não conseguia ouvir o Tom Araya cantando direito, porque os instrumentos sempre estavam cobrindo a voz dele. Ele canta meio rápido. Então eu falei assim, mano, eu não consigo entender a voz desse cara, eu achava que ele cantava meio mal. Fui ouvir agora o disco. Falei, não, agora eu vou prestar atenção direito, como se deve ouvir um disco. A primeira música já mudou completamente a minha concepção da voz dele. A primeira música começa com um... Eu falei, no mesmo tom da guitarra, né? é. Eu falei, peraí, a voz dele tá aqui? Eu falei, é isso mesmo. Cara, eu achei sensacional. Eu falei, nossa, eu falei uma merda gigantesca na semana passada, então eu tô aqui me retratando publicamente. Vocês podem ter me odiado no programa da semana passada, mas por favor, me perdoem. Cometeu um impropério. Cara, eu acho que pra alguém te odiar pelo comentário que você fez, tem que ter realmente chegado aqui no canal muito por acaso. Por quê? Quando você vê a nossa playlist aqui dos discos, né, do nosso podcast de música, tem muita coisa muito diferente, né? Então a gente acabou de falar de 2 cantoras brasileiras, né, Elza Soares e Marisa Monte,
E aí, na semana passada, a gente falou de Iron Maiden e agora a gente tá falando de Slayer. Semana que vem, se não me engano, é Cranberries que a gente vai falar. Eu acho que é isso. E depois a gente fala de Rage Against the Machine, saca? Então, é aquilo que eu sempre prego aqui. O que interessa pra gente é boa música. Independente do gênero. A gente não é radical em nenhum aspecto, sabe? Eu aprendi, já falei outras vezes, eu aprendi a não ter preconceitos musicais. Então tem dia que quero ouvir uma MPB, quero ouvir uma coisa mais tranquila. Tem dia que eu quero ouvir um porradão. Agora eu vou fazer até um comentário que esse final de semana eu fui numa festa junina de um amigo meu e aí em certo momento tava tocando um Raça Negra ali de boas e eu, tava ali bebendo um negocinho, comecei a dar uma sambadinha do meu jeito mais esdrúxulo possível, porque eu não sei sambar direito. Aí minha mãe veio falar comigo, falou: Lucas, eu vi um vídeo seu, você tava sambando? É isso mesmo que eu vi? A minha mãe se assustou com isso. Eu falei, mãe, tava ali curtindo um sambinho com os meus parceiros. Na verdade, você tava curtindo Um um pagode. pagode, não é um É um- samba. Você é. também tem que faça aqui Tava- a explicação decentemente. Tava curtindo né? um pagodinho ali, então... são coisas que o povo que às vezes conhece a gente pessoalmente fala: Nossa, mas eu nunca imaginei que você faria isso. Realmente, realmente. Cara, olha só. O Slayer começou lá no começo da década de 80, né? Realmente o Slayer tava lá quando tudo era mato. Exato. E olha só, quando eles começaram a tocar e tal, eles começaram fazendo cover. Uhum. E era cover de Judas Priest e Iron Maiden. Mas eu gostaria de fazer um comentário aqui sobre a minha percepção sobre o Slayer. Como a gente falou no programa da semana passada, o Iron Maiden, junto com diversas outras bandas, deu início àquele movimento que nós chamamos de New Wave of British Heavy Metal. Certo. Tá? Naquele mesmo momento, surgiu uma banda extremamente importante ali no ano de 1979, que é o Venom, que lança o seu primeiro disco ali, que tem um título simpático, um título que eu considero amigável, poético, né? Que é Welcome to Hell. Disco maravilhoso, velho. A primeira música chama Sons of Satan. Nossa, tranquilinho. A segunda música é Welcome to Hell. Eu tenho uma versão aqui que eu acho lindíssima desse disco, que tem 22 músicas. O disco original tem 11. Caraca. E é podre. É tosco. É sujo. Barulheira total. É barulheiro total. A produção bosta. A produção é bosta. A produção desse disco, velho, é horrível, sabe? Mas tava criando uma coisa nova que distanciava o Venom de boa parte das bandas da New Wave of British Heavy Metal. Eles faziam uma coisa que ficava ali meio heavy metal, meio rock and roll, meio speed metal, sabe? Uma coisa às vezes um pouco Motorhead, mas com muita identidade. Uhum. E principalmente a figura do Cronos, que é o líder, né, do Venom, que criou toda uma estética que ia influenciar depois o death metal e o black metal. Inclusive, o segundo disco do Venom, que aí é um dos mais clássicos da história da humanidade, é o black metal. O nome do disco Black Metal, lançado em 1982. Nossa, que capa estranha, cara. Eu achei o desenho do cara feio. Mas é porque é o capeta, né, mano? Então. Aqui também, ó, o disco original tem 11 músicas, essa versão que eu tenho aqui tem 20. Caraca. A primeira música é fantástica, maravilhosa. Sabe qual que é o nome da música? Black Metal. A segunda, To Hell and Back, também, acho fantástica, velho. Leave Me in Hell, putz, Don't Burn the Witch. E uma das melhores músicas aqui, At War with Satan. Caraca. Cara, isso aqui é muito bom. Eu nunca vi Venom, cara. Então... Eu deveria. É aquele negócio, né, cara? Você tem coragem? Coragem eu tenho. Não sei se eu vou gostar. Então, eu também não sei não, mas Venom é bom, cara, eu gosto. Gosto principalmente desses dois discos aqui. E Venom, uma coisa assim, você pode até não gostar quando você ouvir, você tem todo o direito, obviamente. Mas não podemos negar a importância Isso, do Venom, sim. né?
E por que eu tô falando do Venom? Porque o Slayer, dentro daquele grupo de bandas que estava surgindo nos Estados Unidos no começo dos anos 80, influenciado pelo heavy metal inglês e criando ali um gênero novo, posso dizer isso, né, que é o thrash metal, é a banda mais encapetada, velho. É a banda ali, a banda do capiroto, sabe? Os caras eram brabos, os caras eram ruins. É difícil você não colocar o Slayer... Tipo, você pensa no Slayer, você já pensa no pentagrama. Eu acho que a associação é meio que imediata. Não é? Não sei Eu, sei eu, lá. te- eu tenho essa percepção. Cara, assim. ó, Pode você ser vai, meio errado, mas... você vai me perdoar aí, mas vamos considerar que eu tenho um pentagrama tatuado no peito, né? Você queria dizer isso? Ah, mas o seu eu sei porque é por causa do Supernatural, não é? É. Eu sei que tem acho que a capa de um dos primeiros discos do Slayer tem um pentagrama, não tem? Tem, mas é o pentagrama invertido, né? Uhum. É, o pentagrama invertido, que é a coisa do capeta. Mas aí, o Slayer não é uma banda satanista. Os caras não eram cultuadores do demo. Os caras faziam letras sobre isso, Aham. né? Mas eles não eram... Tipo, os caras não faziam missa negra, nada disso. Apesar de terem influenciado toda a galera do black metal norueguês. Assim como o Venom influenciou também, Aham. né? Então a gente tem essa coisa. Cara, vamos lá, vamos continuar. Agora você resolveu ouvir mais algum disco do Slayer? Não. Eu pensei até em ouvir o segundo, que a capa me chamou a atenção, mas eu fiquei focado no Raining Blood. Então, ó, cara, eu tenho um problema aqui, porque eu não lembro muito bem, mas eu acho que o primeiro disco que eu ouvi do Slayer foi o Hell Awaits, Uhum. que é o segundo disco. E me chamou a atenção porque tem, na música Hell Awaits, é uma das poucas músicas do Slayer que usa um vocal meio gutural, que é justamente quando ele fala Hell Awaits, coisa assim. Mas é só essa expressão, não é a música inteira, sabe? A base, né, do Slayer é o Kerry King, que é uma figura muito... A figura dele mesmo, fisicamente. muito icônica, né? icônica no metal, só que no começo ele não era careca, com a tatuagem na cabeça e com o barbão. Ele era cabeludo e não tinha barba. Todo mundo era cabeludo. Você pega as primeiras imagens do Slayer lá, todo mundo era cabeludo. Aí você fica, é o mesmo cara? Cara, eu acho que apesar de ser mais magro, a forma do rosto do Kerry Kerry King King parece muito com a do Jack Black. É verdade. Quando ele tinha o cabelo grande, parecia. E depois que ele raspou, aí você não consegue fazer tanta associação, né? Mas, cara, vai pesquisar. Foto do Kerry King. Cara, é muito, muito difícil você achar foto dele rindo. Isso é verdade. Ele O cara tá sempre carrancudo. Mano, ele tá sempre com a cara de mal que vai matar alguém. Então ele acabou sendo mesmo a cara do Slayer, né? Uhum. Mas, tão importante quanto ele é o Jeff Hanneman, que foi o principal compositor do Slayer, né? Jeff Hanneman compôs a maioria das músicas do Slayer. Uhum. E são os dois guitarristas, né? Aí, bacana. Aí precisa do quê? Precisa de alguém pra cantar. E aí arrumaram um cantor que era também baixista, que é o Tom Araya, chileno. Cara, eu acho o nome dele muito da hora. Tom Araya. Você acha da hora? Eu acho. Não consigo processar a informação, Tipo, pô, é só Tom Araya. como é que é o seu nome? Tom Araya. Pô, da hora esse nome, hein, velho. E é legal, né, cara, porque o Slayer é uma banda que é multicultural, né? Os caras multiétnicos, o cara é chileno, e aí depois eles chamam o Dave Lombardo, que é cubano. O Dave Lombardo toca muito, meu irmão. Meu Deus do céu. Se tem um maluco que toca pra caceta, é o Dave Lombardo. E o Dave Lombardo tem uma história esquisita com o Slayer, né? Porque ele vive saindo da banda. Às vezes, aconteceu assim, ele saiu da banda entre um disco e outro e voltou pra gravar o próximo disco. Olha que loucura. Até em determinado momento, quando ele sai mesmo, né? E é interessante porque o Slayer começa tocando, como eu falei, as covers de Iron e Judas, mas, cara, nada tira da minha cabeça que esses caras tinham uma influência grande de Venom. Não consigo. Posso estar enganado? Posso, mas na minha cabeça é assim que funciona e vocês me perdoem, né? E aí eles começaram a explorar muito essa imagem do metal, né? De cruz invertida, imagem satânica, os caras usando aqueles spikes gigantescos naquelas munhequeiras que na munhequeira, na verdade, ia da munheca até o cotovelo, né? Negócio absurdo. E
Aí vai indo, toca uma música aqui, toca uma música ali, e aí tinha um cara que era um jornalista musical, que é o Brian Slagel, acho que é assim que fala o nome dele, e ele tinha acabado de fundar um selo, né, que era o Metal Blade. Uhum. E ele falou, pô, vamos gravar uma música aqui. Gravar uma música, tio. Chama o Slayer, porque os caras eram bons. E aí eles gravam uma música deles mesmo, que é a Aggressive Perfector, que saiu na terceira coletânea da Metal Blade, que era Metal Massacre. No caso, o terceiro volume do Aham. Metal Massacre, né? E aí, mano, olha que loucura. O Tom Araya, os caras pobres. Ninguém ali era super bem de vida, Aham. não. E o Tom Araya trabalhava. Cara, você não imagina o que o Tom Araya fazia da vida. Ele era terapeuta respiratório. Nossa, que bagulho incomum, cara. Incomum demais. Se pensar, o cara trabalhava, sei lá, não lava rápido, o cara trabalhava vendendo enciclopédia. Mas terapeuta Trabalha respiratório, na metalúrgica, sei umas coisas lá, assim. é. E aí o que aconteceu? Ele conseguiu juntar uma grana com o trampo dele e o pai do Kerry King, que era um pai bacana, mano. Porque se apoiar o filho nos anos 80, no começo dos anos 80, a gravar um disco de metal, o cara tem que ser um pai Tem. maneiro. Vamos ser sinceros. Ah, bastante. E aí ele emprestou uma grana, eles gravaram, o disco foi gravado ali em 3 semanas, uma coisa assim, e pronto, saiu o disco Show No Mercy. E aí, velho, a gente vai ter um problema aqui hoje, porque eu vou comentar e como você é corno, você não ouviu os discos, né? Desculpa, meu querido. Putz grila, viu? Mas, cara, eu vou confessar. Em determinado momento da vida aí, eu meio que eu parei de acompanhar a carreira do Slayer. Uhum. Não conheço as coisas mais recentes dele, tirando o último disco que eu fui ouvir. Mas eu ouvi bastante Slayer aí em determinado momento da minha vida. E ó, cara, tem aqui Evil Has No Boundaries, que é abre o disco, já abre muito bem mesmo. Esse Show No Mercy é um puta disco de thrash metal. E tem aqui uma música que todo fã de Slayer gosta, velho, que é Black Magic. Pode Vai, crer. você não quer ouvir muito Slayer, ouve essa música. Aham. Todo fã de Slayer gosta dessa música. Então, eu digo que o Slayer começou realmente muito bem. Muito bem. Eu gosto desse disco, viu? Gosto. Não tem. Que Não tem, pena. mas gosto. Aí depois eles lançaram um EP chamado Haunting the Chapel, que é clássico pra caramba. Aí fincou o pé mesmo no thrash metal. Aí você entende o Slayer como uma banda de thrash metal e como que iria se desenvolver depois disso, né? E tem uma música que eu acho que eles tocam até hoje, velho. Quer dizer, até hoje não, desculpa. Até a última turnê, porque hoje a banda acabou, oficialmente a banda acabou, né? Aham. Que é Chemical Warfare. Eu já ouvi falar dessa música, eu só não lembro Já dela. ouviu falar? É excelente, né? E eu não sei se você sabia disso, mas o Kerry King foi nesse momento que ele andou tocando com o Megadeth. Ele foi tocar no Megadeth. Todo mundo tocou no Megadeth, né? A gente pra caramba. O Megadeth é porque, como o Dave Mustaine é muito chato, as pessoas ficam saindo e entrando da banda, né? A única pessoa que não sai da banda é ele, porque ele é o dono, né? Se ele sair, acaba, né? Cara xarope das ideias. Mas ele tocou, mas tocou pouco. Uhum. O Jeff Hanneman não gostou muito dessa ideia. E o Kerry King, ele fala que ele nunca foi do Megadeth. Ele tocou ali pra dar uma ajuda. Mas ele sempre Dá foi uma do força pro Slayer. brother, né? É, ele fala isso. Então, vamos acreditar, né? Porque vai duvidar do Kerry King. Ah, pra você não faço isso. Não sou ver. louco. Vê se você tem coragem. Tem amor na minha vida. Mas enfim, cara. Aí, logo depois, né, do Haunting the Chapel, vem o Hell Awaits, cara. Você falou que você gostou da capa. Aham. A capa basicamente é o inferno. Né? Basicamente. Mano, descasso. A música Hell Awaits eu amo, velho. Eu acho essa música. Nossa, que música. Disco curto, né? O Slayer não gastava muito, não. 7 músicas só. Ah, curtinho mesmo. 7 músicas, vamos que vamos. E tem Necrofilia, que, nossa, cara. Tanto que esse disco, como é curto, quando ele saiu em CD, ele saiu junto, no mesmo CD, com o Live Undead.
Que aí, oficialmente, foi o primeiro ao vivo do Slayer. Aham. Cara, agora eu vou contar uma coisa. Triste. Muito triste. Conte-me. Eu tinha esse CD. Nossa. E aí eu fiz rolo. Por qual disco? Foi um piratão do Sepultura, vinil. Eu tinha em CD, que aí era o Hell Awaits e o Live and Dead. Aham. E aí eu peguei um piratão do Sepultura, velho, que é o Sepultura ao vivo no Hollywood Rock. Uhum. Eu não me arrependo, porque é o Sepultura ao vivo no Hollywood Rock, um disco que nunca saiu oficialmente, sabe? Quando eu falo pirata, você sabe o que é, né? Então, isso que eu ia perguntar agora. Como que é um disco de vinil pirata? Porque eu sei como funciona o disco normal, o CD normal. Mas o vinil eu não sei. Não, você tá viajando. Nós não estamos falando do mesmo assunto. Então, me explique-me. Porque você acha que eu ia trocar um CD original num falsificado. Não. Não, até porque eu não sou imbecil. Não É. era imbecil quando eu era moleque. Continuou sendo inteligente desde sempre. E aí, o disco pirata é o que a gente chama de bootleg, Ah, que é o disco não oficial. certo. Então, por exemplo, eu tenho pirata do Metallica, eu tenho pirata do Oasis, eu tenho pirata do Korn, Uhum. eu tenho pirata do Sepultura. Eu tenho 2 piratas do Sepultura, inclusive em vinil, que são gravações não oficiais. É aquela que o cara chega lá, tá fazendo show, normalmente os piratas são ao vivo. Uhum. Né? O cara tá fazendo show, aí vai o cara lá, molha a mão do operador de som, E grava. liga o bagulhinho lá e grava direto da mesa de som. Saquei. Então tem muito pirata com qualidade boa. Tem uns pirata tosqueira, velho. Tem uns pirata tosqueira que o cara realmente gravou do meio do público, tá ligado? É tosco, aí é nojento de tosco. Vale pelo valor histórico. Sim. Mas esse pirata de Sepultura que eu tenho, a qualidade de som é boa. Não é tão boa quanto uma gravação profissional, Uhum. mas é boa, mano. Você ouve as músicas ali tranquilo, sabe? É muito Então, bom. porque o sentido de disco pirata, pelo menos nos anos 2000, mudou, né, desse sentido. Porque era basicamente você pegar o CD e gravar ele copiado. Então, só que esses CDs copiados, eles eram, tipo, muito mais baratos. Você pagava 20 conto na época no CD novo, você pagava 3 no pirata. Era isso 5 mesmo. no pirata. Sabe? Os bootlegs são discos caros. Tipo, esses dias eu vi um bootleg do Radiohead, R$ 270. Nossa, deve ter Sabe? coçado pra não comprar. Nossa, velho. Do Radiohead ainda por cima, pelo amor de Deus. Sabe por que eu não comprei? Por quê? Porque era o Radiohead ao vivo no Glastonbury e eram 2 vinis. Uhum. Então eram 2 de 270. Nossa, aí é... Não era um álbum duplo, era o primeiro volume de 270 e o segundo de 270. 540 vou comprar reais. um só? Não dá, né? Não dá. Eu ia comprar os dois, eu não tinha dinheiro, né? Eu tava quase perguntando pro cara se ele não queria outra forma de pagamento, se é que vocês me entendem. Mas aí eu fiquei com vergonha de perguntar, né? Chegar pro cara, mano, eu quero esse disco aí, você aceita cu? Aí Não fica, dá, fica é complicado, sacanagem. né? Aí eu fiquei um pouco constrangido e acabei não comprando o disco. Fico triste? Fico. Mas não sou rico, né? Que eu vou fazer? Infelizmente, Se nós eu temos fosse- nossas limitações, né? Se eu fosse, você Ah, imagina o tamanho da coleção que eu teria. Com certeza. Tipo, porque eu sempre falo, as pessoas falam, ah, nossa, você tem disco pra caramba. E eu falo que, tipo, somando CD e vinil, eu não devo chegar em 1000. Uhum. E aí eu falo, nossa, mas 1000 é disco pra caramba. Porque não é. Não é. Pra colecionador, não é. É bem pouco, pouco. velho. Aí eu fico triste, né? Mas enfim, ai meu Deus do céu, tô ficando. Depressivo, calma. É. Vamos voltar ao Slayer. Tá. Mas enfim, aí gravaram isso, né? O Dave Lombardo já tava sendo eleito por várias publicações como o melhor baterista do metal e tal. E ele toca muito Ele mesmo, toca né, velho? muito mesmo. Eu fiquei comparando, de novo, vou entrar no fato de que eu não gosto do Lars tocando bateria, porque eu não gosto. Acho que ele podia ser melhor. Ah, mas é que aí, se você comparar com o Dave Lombardo aí também, Então. já é injustiça até, né? Covardia, porque É. eu fiquei ouvindo as baterias do Dave Lombardo e falei, meu Deus do céu, esse cara é um deus da bateria. Muito rápido, muito vigor, cara. E sabe o que é engraçado? Hum. Porque quando o Dave Lombardo saiu de vez, eles trocaram de baterista, entrou o Paul Bostaff, ele conseguiu segurar, viu, velho? O disco com ele é bom também, o Aham. cara eles arrumaram um baterista ali que conseguisse. É difícil trocar de baterista, assim, e continuar com a mesma linha de qualidade. É que o Slayer ele foi mudando também, viu? É que como você resolveu não fazer lição de casa dessa vez, você não percebeu essas mudanças no Slayer. Porque aí, cara, em 86 vem o Raining Blood. Esse disco
Cara, é difícil quem não considere o melhor do Slayer. Uhum. É aquela coisa, pode não ser o preferido, Mas o mas melhor ele é o é meio melhor. unânime. E é o meu preferido do Slayer, e é o melhor, é tudo. Eu tenho muito carinho pelo disco de cover do Slayer, mas esse disco é nossa, eu ouço ele, eu fico, cara, e 29 minutos, né? É, rapidão. Nossa, é tudo que você precisa. E sabe o que é engraçado no Raining Blood? O quê? O cara que produziu foi o Rick Rubin, Uhum. que depois produziu uma caralhada de disco de metal. Certo. Mas ele veio de uma gravadora que tinha acabado de ser fundada ali, chamada Def Jam, que era uma gravadora que até então era especializada em rap. Nossa, não tem nada a ver, cara. Não tem nada a ver, mano. E os caras quiseram entrar nessa gravadora e não podia ter feito coisa melhor, porque saiu um descasso, sabe? E tinha uma galera que tava tentando ir pra Metal Blade e tal, e o Slayer sai da Metal Blade e vai pra Def Jam. E dá super certo. Dá super certo, super certo. Eles fizeram uma baita turnê, né, nesse disco. Tocaram com Overkill, tocaram com um monte de gente. E entrou na Billboard 200. E entrou em 94º. Aí você pensa, pô, mas tá quase na metade da lista. Pô, mas é um dia de metal extremo, velho. Um disco metal extremo nos 100 mais vendidos dos Estados Unidos. Então você pensa, pô, 94 tá bom? Em 86, com quem que estavam ali? O Michael Jackson, Madonna. Nossa, né? A gente que dividiu o pensamento agora, mas, pô, era gente muito grande no cenário musical, principalmente pop, né? E os caras entrar no top 100, pô, é muito expressivo. Aí depois disso, o Rick Rubin fez a primeira presepada dele, que é um filme, cara, Less Than Zero. Eu não sei se no Brasil saiu com o título abaixo de zero mesmo, que é um filme com Robert Downey Jr. E fez o Slayer gravar uma cover do Iron Butterfly, que, meu querido, não tem absolutamente nada a ver com o Slayer. O cover de Inagada da Vida. E aí, quando você vê o Tom Araya cantando Inagada da Vida, baby, você pensa, meu Cristo. Ou melhor, meu Satanás. Meu Satanás. O que esse cara tá fazendo? O que o Slayer tá fazendo? E o Kerry King, ele xinga até hoje se perguntar pra ele. O que ele acha dessa cover aí? Ele fica bravo até hoje. Que presepado que ele não gostou. colocou. Ele não gostou. Aí, cara, depois a gente vai falar mais detidamente aqui do Raining Blood, mas eu queria comentar a importância do disco, antes de a gente falar do faixa-faixa, né? A gente vai falar um pouco mais. O Def, que lança... Peraí, deixa eu só conferir o ano aqui, gente, porque eu não quero dar informação errada pra galera. É isso mesmo que eu tava pensando. O Def lança em 87 o primeiro disco deles, que é o Scream Blood Gore. Uhum. Cara, o cara que criou o Def, que é o Chuck Schuldiner, mano, é um sujeito absolutamente genial. Tem gente que diz que esse disco aqui criou o Death Metal. O nome da banda é Def, né? Então faz a gente é sentido. levado a pensar isso. Tem gente que considera que o Death Metal foi criado no primeiro disco do Possessed. Essa eu nunca ouvi falar. Ô, louco, pô. Realmente. Mas do Def já? Já. Ah, tá. Ai, eu não sei o que eu faço com essas crianças mais. O Def pra mim é igual caviar. Nunca vi nem ouvi, eu só ouço falar. Nunca vi, nem comi o Def, né? Ia ser engraçado. Mas, cara, hoje você tá foda, né? Hoje eu tô. Porque você resolveu citar Raça Negra. Raça Negra? Raça Negra. Raça Negra no programa de Slayer e agora você fazendo alusão a Zeca Pagodinho. Hoje eu tô... Cara, você tá correndo risco, você tá ligado, né? Não, eu tô melhor do que na semana passada. Semana passada eu também tava embaçado. Mas os fãs do Iron Maiden são pessoas bravas. Uhum. Os fãs do Slayer são um pouco mais radicais, então você tome cuidado. Eu vou... Como diria o Michel Temer, tome cuidado, tenha cuidado. Cara, o Def, a banda Def definiu esse gênero, né, chamado Death Metal. E em 91 eles lançam um disco maravilhoso, que é o Human. Disco sensacional. Que capa maneira, velho. Eu gostei da capa. Não, é sensacional. Esse cara aqui que fez essa capa, ele fez acho que 3 ou 4 capas do Def. E, como eu falei, o Def é uma banda de vida curta, né? Durou 7 discos apenas. O Chuck Schuldiner morreu. Mas, assim, é legal a gente falar desse tempo de duração, que você falou 7 discos apenas. A gente vê nos anos 70, anos 80, as bandas lançavam um disco com mais frequência, tipo, de um ano pro outro.
Os Beatles lançaram 2 discos no mesmo ano. É. Led Zeppelin acho que chegou a lançar 2 discos no mesmo Hoje ano. em dia a gente vê banda demorando 3, 4 anos pra lançar disco. E, tipo, esses 7 discos do Def, quanto tempo foi de banda? Porque, pô, pra quem pensa. Foram 11 anos. Pra quem pensa num cenário atual, 7 discos parece tempo pra caramba, parece tipo coisa de 20 anos. Não, foram 11 anos, 7 discos em 11 anos. Uhum. Mas é triste. O Chuck Schuldiner teve outros projetos, tudo. Ele era um cara genial, velho. Mas se a gente pensar que a diferença fundamental do thrash metal pro death metal são os vocais, que o death metal é mais gutural, né? Talvez o death metal seja um pouco mais veloz, mas o fundamental são os vocais. A gente não pode negar a influência do Slayer no death. Aham. Cara, eu não consigo acreditar que haja uma banda de metal extremo cujos integrantes não sejam fãs do Slayer, velho. Os caras realmente mudaram todo o cenário, né? Sim, Foram revolucionários. sim. Aí, depois do Raining Blood, vem o South of Heaven. Cara, eu acho esse título Muito tão bom. bom, mas tão bom, porque o sul do paraíso é É o inferno. inferno, né? E a capa, eu acho linda essa capa. Pra mim, talvez a melhor capa do Slayer. Nossa, tem bastante detalhe, né, cara? Ah, Que isso aí doideira. quase todas têm, né? Eles gostam de fazer essas capas. É porque, assim, se você olhar de longe, é tipo uma caveira. Você fala, ah, beleza, uma caveira aqui. Mas se você olhar mais de perto, você vai notando todos os detalhes aqui. É muito foda. Deve ser muito legal ver isso aqui em vinil, né, cara? Porque eu não tenho nenhum vinil de Slayer. Tudo que eu tenho é em CD. E eu não tenho muita certeza. Esse aqui acho que foi o terceiro que eu comprei. E, cara, ele é completamente diferente. Você que ouviu só o Raining Blood, a hora que você ouvir isso aqui, se você ouvir, não sei se você vai Eu ouvir. irei, porque apesar de eu não ser, nossa senhora, como eu escuto metal extremo, mas o Raining Blood me fez ter vontade de ouvir mais Slayer. Ouça. Principalmente porque, mano, o disco dura meia hora. Sim. É rapidão você escuta, não é um negócio que fala, nossa, peraí, agora eu vou parar o mundo pra ouvir isso aqui. Você consegue ouvir, tipo, no dia a dia, você consegue ouvir todos os discos deles, talvez. Não, mas o Raining Blood é o mais curto. Ah, então. É o mais curto de todos Tá os explicado. Slayers. Os outros não são tão curtos assim. Né? São curtos do tamanho de um vinil, Uhum. né? Porque a maioria foi lançado em vinil. Mas, ó, cara, esse aqui é de 88, é o disco seguinte. E se você ouvir, ó, são 10 músicas aqui. South of Heaven, uma música que eu adoro. Dissident Aggressor, uma das melhores músicas do Slayer. Aqui tem a música Live and Dead, que tinha dado título ao vivo deles. E esse disco ele é muito mais lento. Muito mais lento, ele é pesadão. Mas ele é muito mais lento, muito mais soturno. E é muito bom. Mas, se os fãs na época estavam esperando outro Raining Blood, eles se decepcionaram um pouco aí. Mas eu gosto, porque assim, o próprio Jeff Hanneman, ele falou na época que ele sabia que eles não podiam ser superiores ao Raining Blood, então, porra, vamos fazer diferente. Aham. Né? Então resolveram fazer um disco mais lento, porque aí eles não sofreriam com as comparações, né? E esse disco foi, como o Slayer já tinha feito um nome, ele foi mais bem sucedido em termos de vendas. Saquei. Faz Sabe, sentido. já tinha nome, já era uma banda grande, fez uma turnê enorme, né? Você cria uma expectativa pro próximo trabalho. Isso, então a galera comprou, o outro tinha ficado em, o que eu falei, no 94º, Isso. esse foi 57º, foi Pô, bem melhor. subiu bastante, né? cara. No ano de 1990, eles lançam Seasons of the Abyss, e aí o Rick Rubin ele criou uma gravadora nova que é a Death American, que ele fez quando ele desfez a sociedade com o cara da Def Jam. Tem um clipe, que é o clipe da música Seasons in the Abyss, que eles gravaram no Egito, velho. Que da hora, Com velho. as pirâmides lá atrás, tudo, né? Superprodução, né? E esse disco foi bom também. Foi a posição 44 na Billboard. E, velho, tem bastante gente, pelo que eu ouço por aí, a boca pequena, que considera esse o disco preferido do Slayer. Você nunca vai ver ninguém falando que o Raining Blood não é o melhor. Aham. Mas aquela coisa de coração, tem muita gente que considera esse o disco preferido, sabe? É mais ou menos o que acontece com o Iron Maiden também, né? Tipo, todos os fãs. Você foi falando no programa. Os fãs divergem muito em questão do disco favorito.
Mas o melhor sempre vai chegar no ponto ali que vai virar pro Number of the Beast. Não. Não? Não foi isso que eu falei no programa. Você pare com isso, menino. Eu falei que o mais importante é o The Number Isso, of the Beast. isso. Perdão. Porque quando a galera pensa em o melhor, tem muita gente que vai no Power Slave. Certo. Agora, o preferido aí são outros 500. Aí não tem nada a vai ver de com gosto, nada, né? Aí o Slayer fez uma turnê chamada Clash of the Titans, que era junto com o Megadeth, com o Suicidal Tendencies e com o Testament. Testament é Caraca. outra banda aí também muito Aham. boa de thrash metal, né? A turnê cresceu pra caramba e tal. E aí eles até lançaram um ao vivo chamado The Cade of Aggression. Caraca. Que nome Aí, muito nesse louco. momento aí, o Kerry King tava começando a mudar de visual, tava começando a chegar naquele Kerry King que nós conhecemos. E aí o Dave Lombardo sai da banda. Saiu da banda, quer dizer, ele saiu várias vezes, mas agora ele saiu saído mesmo, né? Ficou um tempo fora. Ficou um tempo fora. Os caras chamaram o Paul Bostaff, que é o cara de uma banda chamada Forbidden. Ele estreou no Slayer no Monsters of Rock. Nossa senhora. O cara nem estreou num álbum, ele estreou no show, no Monster of Rock. Tranquilo, cara. pouquinha gente assistindo, né? Velho. Nossa, que Pouca pressão. Foi um dos grandes festivais de metal ali dos anos 90 e eu acho que se estendeu um pouco dos anos 2000 também, né? Isso foi o quê? Isso foi em 92. E aí, em 94, eles lançam o primeiro disco com o Paul Bostaff, que é o Divine Intervention. Aham. Cara, eu gosto, porque os caras são do capeta, tudo lá, satanás, sei o quê, mas o nome do disco é Intervenção Divina. Paradoxo, né? Quase. Pra banda. Ó como o Slayer cresce. Sabe em que posição que esse disco ficou na Billboard 200? Em qual posição? Oitavo. Caraca, velho. Oitavo, Top 10. velho. Pra você ver como, apesar de... Tá, uma galera deve ter ficado chateada porque o Dave Lombardo saiu, o povo tava apoiando o Slayer. Killing Fields, a música que abre o disco, é uma musicaça. Eu gosto da Divine Intervention também, a música que dá título aqui. Jirohead, eu acho uma música muito boa. Mas faz um tempinho, viu, que eu não ouço esse disco aqui. E é uma bela capa, né, cara? É. A capa chama bastante atenção. O Slayer tem umas capas muito boas, mas tem umas muito feias também. Tem umas muito feias. Eu fico chateado, cara, porque eu tenho só 4 discos do Slayer. Sacanagem. Eles têm acho que 12. Tem só um terço. Acho que eu preciso providenciar, né? Vou te dar um de Natal, se eu achar. Ah, tem uma loja aqui na nossa cidade que vende, viu? Alô, André. Não falar, não. Inclusive, Beco do Disco patrocina nós. Cara, e aí vem a primeira... Como é que eu posso dizer, cara? Que palavra que eu preciso usar aqui? A primeira controvérsia do Slayer. E, pô, pensa, demorou? Demorou, 20 anos, pô? Não, 20. 20 anos, não. tá louco? Tô fazendo as contas erradas, calma. De 81 pra 96 deu 20 anos? Não, são 15 anos. Calma. E, tipo, qual foi essa o Metallica já tinha tido a controvérsia dele lá em 90. 88, né? Que é o... 88, o que é Preto? o Injustice for All? 80 não sei agora. Porque o Master of Puppets é 86. Isso. Então Acho que é 88. Que é o disco que supostamente não tem baixo, né? Aham. Então já tava lá a controvérsia. E qual que é a controvérsia do Slayer? Em 96, eles lançam um disco que eu particularmente acho fodelástico, que é o Undisputed Attitude, que é um disco só de cover, não só de cover, tem uma música inédita aqui, que é Gemini, mas são covers de bandas de hardcore. Que da hora. E cara, ó, eles gravaram aqui, são 15 faixas, 14 covers, mas tem faixa que eles gravaram mais de uma música, sabe? Eles gravaram Minor Threat, eles gravaram DRI, ou DRI, se quiser também, foda-se. Verbal Abuse e uma das melhores músicas aqui, I Wanna Be Your God, que é a cover que eles fizeram de I Wanna Be Your Dog. De quem? Do Stooges. Ah, do Stooges, pode crer. E aí eles mudaram, né? Porque Slayer, Capeta e tal, eles fizeram I Wanna Be Your God. Esse foi o primeiro disco que eu comprei Slayer. Caraca. Porque, queria ouvir Slayer. Mas eu gostava mais de punk e hardcore na época. Então eu vou comprar o disco do Slayer, que os caras tocam punk hardcore, E aí, gostei para caramba.
E aí o Paul Bostaph sai da banda, vem um outro cara lá pra substituir na turnê, e aí o Dave Lombardo volta. Fica nessa putaria. Ó, galera, vamos fazer pazes aí e voltar. E aí vem a segunda controvérsia. Hum. Eles gravam um disco chamado Diabolos em Música. Uhum. E, mano, sabe o que o Slayer fez nesse disco? O que o Slayer fez isso, cara? O Slayer fez aí um namorico com o New Metal. Ixi. E, cara, eu não tenho absolutamente nada contra as bandas de New Metal. Aham. Mas as bandas tradicionais, quando tentaram namorar o New Metal, não deu Não certo. deu certo. O Metallica fez isso, No no Senenger, né? Senenger. O Coisa fez isso, o Slayer fez isso. Então, pô... E aí, cara, foi nesse momento que o Slayer meio que me perdeu. E aí eu parei de acompanhar os caras. Aham. Eu fui dar uma ouvida agora, né, pra retomar, né, meu contato aqui com o Slayer. Se eu contar pra você o que aconteceu no disco seguinte do Slayer, que aí é um disco bom, que é o God Hates Us All. Caraca, que título forte, né, cara? Você achou o título forte? Eu achei. Achou mesmo? Achei. E o que você me diz, se eu te disser, que esse disco foi lançado no dia 11 de setembro de 2001? Nem a pau. Sério. Mano, tipo, coincidência... Que coincidência bizarra isso, velho. 11 de setembro de 2001, velho. Caraca, velho. No dia, quem não pegou a referência, pelo amor de Deus, Atentado que às Torres vergonha na Gêmeas, cara, né? que é o Atentado às Torres Gêmeas. No dia, o Slayer me lança um disco chamado God Hates Us All. Mano do céu. Acho que foi uma das maiores coincidências da música com acontecimentos reais, né? Não que lançar um disco não seja um acontecimento real. Mas, velho... E, olha, um disco que chama Deus Odeia Todos Nós. Ah, eu dei uma informação errada aqui. Na verdade, o Paul Bostaph saiu e depois voltou pra esse disco. Viu? Esse disco ainda é com ele. Me perdoe. O Slayer sempre teve essa questão de falar de temas históricos nas músicas, né? A música End of Death, por exemplo, ela é sobre um tema histórico, né? Envolvendo nazismo e tudo mais. E aí, de repente, tem essa coincidência. E se eu te contar que o Slayer foi indicado ao Grammy por esse disco? Caraca, sério, velho? Muito louco, né? Muito louco. Foi por uma música que é a faixa Disciple, que tem a frase God Hates Us All. Cara, essa música é muito boa. É muito boa. Mesmo. Ouve essa música, ela é muito boa. Só que ele perdeu, né? O Tu que ganhou do Slayer. Tá certo. Aí depois eles lançam o Christ Illusion em 2006. Aí vocês vão me perdoar, mas eu não ouvi esse disco. Não consegui ouvir, vou ouvir. As capas mais horrendas da história. A capa é muito feia, traz um Jesus sem os braços, assim. Nossa. Tal. Aí eles falam que aquela imagem seria a imagem de Jesus se Jesus voltasse pra Terra hoje e visse como é que a coisa tá, sabe? E aí nesse disco, sim, agora eu retomo a informação. Nesse disco, sim, o Dave Lombardo voltou. E olha, estreou em 5º lugar na Billboard 200. E esse disco também tem gente que considera, muita gente mesmo considera o preferido do Slayer. Acho que é nesse disco que tem o War Ensemble, que é uma música, nossa, muito, muito foda. E aí tá bom, né? Aí depois vem o World Painted Blood. Cara, esse disco era pra ser o último disco do Slayer na gravadora que eles estavam, né? O Tom Araya já começou a sentir ali que ele tava meio velho e tal, né? Mas o que eles não imaginavam é que o Jeff Hanneman ia morrer, né? Do que ele morreu mesmo? Cara, ele foi picado por uma aranha e aí foi uma picada muito louca, teve muita reação. O braço dele ficou todo infeccionado, assim. Se você procurar foto dele depois da picada da aranha em show mesmo, você vê que o braço direito dele, eu acho, tá todo cagado, velho. Porque com a picada da aranha veio uma bactéria, sabe? É uma coisa completamente inusitada, absurda, né? Eu falo que esses bichos são tudo satanista, velho. Tudo coisa do diabo. Mano, eu só que eu não falo pra cacete, né? Eu falo, mano, saber que um cara forte morreu por causa da picada de aranha. Então, eu já fiquei cabreiro, velho. Foi exatamente por causa da picada de aranha, porque ele até deu uma melhorada e tal.
Mas aí depois ele piorou de novo, cara. A causa oficial da morte dele foi insuficiência hepática. Uhum. Deu pau no fígado. Mas tudo começou com a picada da aranha, sabe? Coisa louca, assim. Mas ele chegou a tentar voltar ainda, ele compôs umas músicas, né? Mas aí sabe o que aconteceu? O quê? Dave Lombardi saiu da banda, É? de novo. E aí o Slayer gravou o último disco, que é o Repentless, que é fenomenal, velho. Fenomenal. E aí quem que tocou bateria no lugar do Dave Lombardo? O Paul Bostaff mesmo. Uhum. E aí eles usaram gravações do Jeff Hanneman, que ele tinha deixado prontas, usaram nesse disco. Ele chegou a fazer algumas composições, colocaram nesse disco. Então, mesmo depois de morto, pode-se dizer que ele ainda gravou um disco com o Slayer. E aí eles chamaram o Gary Holt, do Exodus, para tocar as outras guitarras e fazer a turnê. Que inclusive gerou um disco ao vivo também. E aí agora o Slayer anunciou o fim. O Slayer oficialmente não existe mais. Mas é aquela coisa, né? Será que, né, os caras não voltam? Não dá pra gente. Não dá pra gente cravar saber. isso, né? Vai que. Os caras que são músicos, os caras que são artistas, eles às vezes ficam inquietos, né, cara? Então, tipo, os caras dão um tempo e falam, não, vamos tocar uma turnê. Porque os caras querem. A vida deles é o palco, né? Você ficar com saudade do Kerry King é só assistir o Estúdio 666 lá É verdade. do Dave Grohl, né? Porque ele aparece lá, né? Mas vamos lá, vai ser rápido agora pra falar do disco, porque o disco é muito rápido, né? Aí ele começa com Angel of Death, que fala sobre as experiências do Joseph Mengele, que se tornou conhecido como Anjo da Morte, né? Por causa das experiências que ele fazia em Auschwitz, né? Cara, nós estamos... Então é aquela coisa, aqui o Slayer dá uma afastada dos temas satanistas e capeta, que não sei o quê, e começa a abordar temas históricos. Que é muito interessante, né, cara, falar sobre tantas coisas. Tipo, eles estão falando de desgraceira, mas são coisas que aconteceram, não é só pra chocar, né? Você choca falando sobre coisas que aconteceram. Sim, e essa música ela é bem conhecida, né? Será que é o maior clássico do Slayer? Acho que é. Eu acho que é, pelo meu conhecimento de Slayer aqui, eu acho que é assim. E um detalhe, todas as músicas do disco são compostas ou pelo Jeff Hanneman, ou pelo Kerry King, ou pelos dois. Na verdade, a maioria, né, são 10 músicas, a maioria é composta pelo Jeff Hanneman, são 1, 2, 3, 4, 5, metade do disco. Uma só pelo Kerry King, que é a segunda, que é a Piece by Piece, e 4 músicas pelos dois. Então eles são os compositores mesmo. Né? E aí, quer comentar? Cara, o que eu falei, quando a gente tava falando no começo do programa, o vocal do Tom Araya é muito foda, cara. Pô, talvez eu goste até mais da voz dele agora, assim, só de ouvir esse disco. Mais a voz dele do que eu gosto da voz do James Hetfield. Rapaz, olha como as pessoas mudam. Porque, cara, ele tem um lance de uma potência vocal de cantar meio... Quase como se ele estivesse falando, tipo, não parece um negócio que ele tá se esforçando pra caralho, tipo, tô me esguelando pra fazer isso aqui. E ele tem um alcance... Tipo, de começar a música fazendo um acudão junto com a guitarra. Que muito foda, cara. Então, é que tem aquela coisa de que quando o Metallica era mais trashão mesmo, o James Hetfield meio que tava aprendendo a cantar, né? Então, é difícil, né? E o Slayer nunca abandonou o estilo, né, cara? Agora, mano, como eu gosto desse começo de Piece by Piece, velho. Riffzão é um foda, riff, né, cara? Maravilhoso. E com a bateria acompanhando, né? Nossa, velho, o que o Dave Lombardo toca nessa música.
Cara, esse disco é aquele disco que dá vontade de pogar na sala, Nossa, né? tranquilinho. Sabe, você tá ouvindo Não tem negócio, como você ficar, tipo, parado ouvindo isso aqui. A cabeça mexe sozinha, tipo, involuntário. assim. Nossa, cara, Já quer fazer um headbang Você aqui, tem já. Você que não- tem uma coisa Dá- contagiosa. É esse disco. Dá vontade de até deixar o cabelo crescer só pra fazer um headbang maneiro. Olha o cara, velho. E muito louco que o headbang do Slayer não é aquele headbang que você fica rodando o cabelo. É aquele negócio que ele vai só indo pro rosto, porque é muito rápido, né? É engraçado porque você tá falando o headbang eu acho engraçado. Balançando o cabelo. Depois vem a música aqui, cara, que é Necrophobic, que aí tem uma letra. Pô, tá falando aqui de mutilação, de estrangulamento, sei que é uma letra muito típica do Slayer. E eu não sei, pode ser que eu tenha enganado, mas essa música acho que é a que o Tom Araya canta mais rápido. Mano, é muito rápido. Você não prestar. Eu não prestei muita atenção na letra. Pra pegar assim, falar, nossa, vou ler. Porque é difícil de se acompanhar até quando ele tá cantando. Você fala, nossa senhora. Sim. Não, e essa é a música mais curta, né? Necrophobic, é a música mais curta. É 1 minuto e 40 ali de pura pancadaria. Pancadaria Porque pura. se tem uma coisa que o Slayer é bruto. Muito. O Slayer é uma banda bruta, sabe? O Slayer é uma banda que não é que nem, tipo... O Iron Maiden demorou, mas gravou uma balada, Sim. sabe? O Metallica já tava gravando músicas mais devagar ali no Angels for All. E aí tem balada mesmo no álbum preto, Uhum. né? O Slayer nunca gravou uma balada na vida, sabe? O Slayer nunca falou de amor. Sabe? Mesmo Só amor ao Satanás. as músicas lentas são lentas em andamento. Sim. Né? Só que a música mais devagar do Slayer é soturna. Muito. Né? Agora, mano, e essa próxima? Altar of Sacrifice. Ela, mano, esse começo dela que tem um tan, pra depois é um riff mais agudo, né, cara? Mano, o Slayer, uma coisa que eu reparei, assim, ele não é o tipo de banda que ele vai... Que ele vai, né? Que vai variar muito no que tá fazendo. Não, Pelo menos não, não nesse disco. É, isso. Pelo menos não nesse disco. Calma, não tinha terminado de falar. Não me atravessa aqui, porra. Mas assim, Então acerta o tom do que você fala, perdão, né? eu estava construindo o raciocínio. Mas a proposta deles no disco, você consegue perceber que... Qual é? Sabe, eles seguem uma linha de raciocínio e falam, beleza, isso aqui não tá fora do que eu tô ouvindo desde o começo. Mas uma coisa que eu achei muito foda, principalmente dessa mais metade do disco quase, é que essa música ela tem uma mudança de andamento que junta com a próxima, que é Jesus Saves, né? Jesus Saves. Mano, eu Próximo achei Jesus isso genial, porque tipo, eu falei assim, nossa, que música mais longa. Aí eu falei, não é uma música longa, a música simplesmente grudou na outra. É. As músicas mais longas são a primeira, Angel of Death, tem 4 minutos e 51, e a última, que é Raining Raining Blood, Blood. que tem 4 minutos e 17. Aí depois vem Postmortem, que tem 3 minutos e 27. A mais curta, Necrophobic, 1 minuto e 40, o resto é tudo 2 minutos e pouco. Aham. Todas. Ai, viu? E aí, bom, Jesus Saves é engraçada, porque, bom, você não tá imaginando que de repente nessa música o Slayer virou uma banda de white metal, não é verdade? É verdade. Porque essa música é irônica pra caramba, velho. Porque ela tá se dirigindo àqueles caras que vão à igreja pra que Jesus os salve a qualquer custo. Cara, mas o Slayer é uma banda muito rifeira, né? Muito. Os riffs do Slayer são assim um negócio que você pensa. E gruda na cabeça, né, cara? Sim. Nossa, cara. Ô, como eu falei, o Slayer é a banda mais importante, mais influente do metal extremo. Inclusive considerando você que não é um grande fã de metal extremo, ouve, gosta e não consegue largar as músicas. A música não sai da cabeça, tá ligado? Eu acho que a única outra banda de death metal que a gente falou... Quer dizer, o Slayer é trash, na verdade. Mas a gente só falou do Arch Enemy, né? Do Arch Enemy. Não falou mais nenhuma banda extrema aqui, né? Não. Que eu me lembre.
tá certo. Só tava tentando lembrar mesmo. Bom, a próxima música aqui, vamos mudar aqui. Até perdi aqui, eu tô com o encar na mão, perdi a página. A música que tem um título que eu acho ótimo, velho. Que é Criminally Insane. Começa só a bateria. Achei esse começo curioso, cara. Você achou curioso? Achei curioso porque, basicamente, prato de condução até entrar as guitarras, tá ligado? E aí, como é que a gente fica ouvindo essa música? A cabeça não tem jeito, como. cara. Essa não tem jeito. A bateria, como ela começou com a condução e depois ela entrou, ela tá meio que te mandando fazer isso, né? E o riff é muito a paletada pra baixo ali, né? Muito. Cara, eu queria saber se o Slayer, o tipo de afinação que eles usam. Porque banda que é de metal mais extremo, assim, eles costumam usar afinações das guitarras mais graves pra realmente deixar uma música mais pesada. Sim. E, pô, se os caras não estão usando afinação padrão aqui, alguma coisa estão fazendo com distorção pra deixar esse peso todo, porque é muito pesado. Não, é muito pesado. Bom, eu não sei, cara. Aí você tá me fazendo uma pergunta que eu já tenho. É que é o tipo de coisa que às vezes a gente fica pensando, fala, pô, tem música que a gente quer aprender a tocar. Apesar de, pô, olha o solo dessa música, meu irmão. Não, aí também é difícil, né? Mas, tipo, quando você tá querendo aprender a tocar um negócio que é música que tem afinação diferente, cara, é muito difícil, porque você não consegue acertar nunca. Eu falo, mano, eu tô vendo aqui a tablatura, a partitura, o que quer que seja da música, e falo, mano, por que não tá saindo? Porque eu tô lendo isso aqui, tá na teoria. O cara faz algum balangandã ali que só ele consegue tocar do jeito que você fala assim, isso aqui é Slayer de verdade. Não, cara, Slayer não tem muito como você... Se você conhece, ouvir e não reconhecer, né? Os caras tem um estilo. Próxima música, Reborn, que tem uma letra um pouco mais longa e a música tem 2 minutos. Cara, eu gosto muito desses vocais rápidos do thrash metal e, tipo, dos estilos de metal. Se eu for pensar assim na minha existência, o que sempre me agradou mais foi o thrash metal, justamente porque, como eu ouvia muito hardcore, o thrash metal é o que mais conversa, né? Sim. É difícil quem faz thrash metal que não curta hardcore também. E nessa aqui o Tom Araya tá cantando que putz grila, né? É muito rápido, velho. Muito rápido. Muito. Essa música como eu falei, aquela hora eu falei da composição, eu tava falando das músicas, tá? Porque o Kerry King e o Jeff Hanneman, eles misturam muito ali quem compõe música e quem compõe letra. A primeira música, Angel of Death, é completamente Jeff Hanneman, tanto a música quanto a letra, e o Piece by Piece é completamente do Kerry King, tanto a música como a letra. E depois aqui tem, por exemplo, a Reborn, ela é música do Jeff Hanneman, letra do Kerry King. Isso. E a próxima, Epidemic, é música dos dois e letra só do Kerry King. E aqui, mano, ela começa com bateria, Dave que eu não Lombardo. consigo nem fazer com a boca. Mano, sabe? eu fico pensando a quantidade de calorias que um baterista desse, tipo o Dave Lombardo, deve comer muito, tá ligado? Porque, mano, pensa assim, esse disco tem meia hora. Se eles fazem um show de 1h30, faziam, no caso. Por aí, né? Mano, quanto que esse cara não devia de perder de caloria tocando... Imagina o tanto de macarrão que o cara comia, mano, na verdade. muita coisa, velho. Senão o cara some, né? Sim. Você vê o cara ficar fino. Sim. Perde muito peso. Na música. A música continua pesada pra caralho. Mas Puta, eu acho que a maior parte das músicas do Slayer tem essa velocidade toda aí, né, cara? Eles devem, sei lá, eu nunca vi um show do Slayer. 40 mas músicas. eles devem fazer aquele set ali. Não, mas as músicas não são o buceta. Caramba, esse disco que é curto. Eu falei 35 vezes já no programa, o inferno. O cara ouve uma caralha de um disco só da banda, que tem 12 discos, e quer medir a banda por esse disco. É só esse disco que é curto, o inferno. Que saco de cara, mano, que não processa informação. Depois os fãs do Slayer vêm aqui pegar você e você fica achando ruim. Você não sabe por quê.
apanha na rua, os caras vêm com um taco de beisebol com Espinho. prego, e aí você não sabe o que tá acontecendo. Pô, o cara só dá furo, meu, pelo amor de Deus, viu? Tá louco, viu? Depois vai querer aí gravar programas sobre umas bandas de new metal aí, essas coisas e tudo, aí fica querendo ser o do mal. Do mal. Cara, vou falar pra você que o começo de Postmortem, é isso mesmo, assim mesmo quando fala lá na música, me lembrou muito algum riff do Massacration, cara. Eu acho que deve ser o contrário, né? O contrário, obviamente. Eu imagino que deve ser o contrário. É porque o Massacration pegava umas coisas de metal de verdade, né? Pra zoar. Né? Porque os caras do Massacration eram bons músicos. Sim. Só que eles faziam música zoada, né? A melodia do Massacration é muito boa. O que é ruim é a letra, né? A letra e o jeito do... Como é que é o nome dele? É o Bruno Sutter, mas é o Bruno Detonator, cantar, né? Porque ele cantava num agudo que era zoado. Tipo, o cara sabe cantar. Mas ele fazia aquilo zoado, né? Mas, cara, vamos pra última música. Porque a última música é Raining Blood. Né? E, mano, agora me fugiu aqui a informação. Eu não lembro quando que foi. Que essa música começa com esse barulho de chuva. Meio de chuva mesmo. E foi numa época aí que o Slayer ficou um tempinho sem gravar disco. E eles fizeram um show. E não me pergunte como que os caras fizeram. Mas os caras começaram a tocar, fizeram um show lá, beleza. Mano, a última música do show era Raining Blood. Uhum. Que tem um começo magnífico, né? E o que eles fizeram no show, mano? Choveu sangue. Que foda. Procura esse vídeo. Não é difícil de achar, não. Cara, mano, choveu sangue. Deve abrir uma roda tão forte nessa música, tão grande, velho. Porque, sim. Pô, olha essa introdução, velho. O riff é muito marcante. Tipo assim, quando eu penso em Slayer, direto já vem o riff de Raining Blood na minha cabeça. Mas essa introdução, cara, que agora vira uma desgraceira toda, que é... Tipo, a música já tá pesada, daí do nada fica muito rápido. E aí é onde o pau come mesmo. Sim. Não, essa música, ela foi feita pra fechar show, né? Aham. Porque aí depois do cara pogar nessa música, entrar na roda violentíssima lá, o cara aguenta o quê, mano? Não aguento mais nada. Depois? Tá. Agora, cara, imagina a situação da galera no show e vendo que começou a chover sangue no palco. Cara, que bagulho. Deve ser muito foda. Nossa, só fica imaginando, porque eles só fizeram isso uma vez. Não foi tipo, um recurso de turnê. Aham. Não lembro onde foi o show, mas fizeram esse negócio. São os shows que ficam pra história, né, velho? Fica lendário. Eu sou o cara que foi, tipo, jamais imaginaria que isso acontecer, nunca aconteceu antes, sabe? Nossa, cara. O cara tá lá do nada, vê assim e fala, mano, tá chovendo sangue nessa porra. E o cara que tá na grade... Tá louco, Já velho. pensou, velho? Bom, acho que a gente pode encerrar aqui com a certeza de que nós falamos sobre um dos grandes discos da história, não só do metal extremo, mas do metal de maneira geral. Grande abraço! Um beijo e até o próximo disco!